também. Então, isso faz parte da religião, né? Mircea Eliade, um romeno, filólogo, filósofo e historiador, que analisa o sagrado e o profano, né? A manifestação do sagrado, que na teologia seria a teofania, tá? A hierofania, o sagrado, a manifestação, fania, manifestação do sagrado. É interessante isso aqui porque a igreja é um lugar sagrado para nós. Mas o centro de Macumba é um lugar sagrado também. O Vaticano é um lugar sagrado. Ele não pode ser para você, mas ele é. Se você for lá numa encruzilhada e aquela oferenda que está sendo servida ali é um lugar sagrado. Por quê? Porque a divindade vai aparecer ali para comer aquele negócio ali. Aquilo que está sendo oferecido. Você diz, não, é coisa do diabo. Eu não estou entrando nesse assunto. Eu estou dizendo, ali é um lugar sagrado. Na hora que você está orando junto com os irmãos lá nas esquinas, orando, pedindo a Deus fazer alguma coisa, ali é um lugar sagrado. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele vai se fazer presente, assim, a presença do divino. Então, o Mircea Eliade faz essa análise. Para ele, é o encontro com o sagrado que, conforme Otto, gera o medo, o temor, não o medo de Deus, mas o reconhecimento da grandeza do totalmente outro. Ele usa essa palavra, Gandhisadeli. Essa presença com o totalmente outro, né? O que é sagrado para você pode ser profano para o outro. Olha que coisa louca. Né? Às vezes nós temos essa análise todo o tempo, né? Eu acho interessante estudar a religião, porque quando nós analisamos a religião pela religião, a gente vê que muito dela é mero convenção cultural e social. Não é Bíblia. Não é Bíblia. No caso, eu estou falando do cristianismo. Não é Bíblia. É convenção social, cultural. Ah, porque você tem que fazer isso. Aí, da onde você tirou isso? Está entendendo? São convenções que nós aceitamos por quê? Por questões de tradicionalismos que nós temos dentro das nossas denominações cristãs. Então, é interessante porque a gente, por exemplo, critica o neopentecostal, mas o reformado tem as suas. O católico tem as suas, o batista, o assembleano, todos eles têm. Não, mas a minha é mais bíblica. Aí nós vamos entrar numa questão. Bíblica o quê? Porque o sacerdote tem que se vestir assim. Tá, mas a Bíblia, se for olhar hermeneuticamente, todo mundo é sacerdote. E aí? Encerrando essa parte da fenomenologia das religiões. Então, o perfil que nós temos é da bricolagem, essa diversidade de fé, de religiosidades, essa religião emocional, que é o sinônimo da religião moderna, uma religião emocional. Eu acho que já passou. O trânsito religioso, que garante maior proteção diante do transcendental, resultante do maior número de religiosidades. Quem não assinou, no final assina. A lista vai estar em cima da mesa lá, quem não assinou, assina. Pronto, deixa o facão lá, vai dar um facadinho. Vou. Eu estou quase dando. Então, nós temos aí o fenômeno religioso dentro dessas 3 perspectivas. Né? A diversidade de fé, a religião moderna, né? Que é uma religião emocionalista, e o trânsito religioso, ou seja, quanto mais do transcendental tiver naquela religião, naquele grupo, eu vou estar indo lá e cá. Então é comum, hoje em dia, você ter pastores indo, por exemplo, lá no Vale do Amanhecer, pedindo lá o Seta Branca uma direção para poder conduzir melhor suas ovelhas, e vice-versa, tá? Então, é o fenômeno religioso, ou seja, aquilo onde está dando certo, eu vou. Então, eu estou na minha igreja, mas eu posso ir em outra, eu posso ir lá no centro, onde der. Então, isso hoje é visto como normal. Pragmatismo. E é um fenômeno religioso. Então, as primeiras conclusões que nós podemos tirar: as instituições religiosas não esgotam o sagrado. Não esgotam. Cada dia a gente se surpreende com isso. Mostram a fragilidade das instituições e a decepção. A banalização do sagrado, que nós vemos aí claramente. E o sagrado de mercado, né? A mídia tomou de conta desse processo aí. Nós vemos uma religião extremamente midiática e marqueteira.
Né? Nós estávamos aqui falando aqui, um irmão aqui, a gente conversando, que a mesma prática comum de um empresário é uma prática comum do líder religioso, né? Então, muito se assemelha. E as práticas da religião estão sendo trazidas para dentro das empresas. Né? Se assemelhando, exato. Pós-modernidade e o desconstrutivismo. Bom, a modernidade ela tem, como a gente já havia tocado, esse otimismo pela ciência. Essa maioridade que a ciência traria, de acordo com Auguste Comte, né, o positivismo. O progresso das ciências positivas, porque depois que as ciências galgam melhor espaço no período moderno, vai surgir a sociologia, vai surgir a antropologia, vai surgir a psicologia, e aí nós vamos ver os nomes como Max Weber, Karl Marx, na psicanálise com Freud, Jung. Então, essas reflexões começaram a surgir aí. Surge o colonialismo e o imperialismo no final do século XIX para o século XX, na Europa e também na América Latina. Né? E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que aqui vai ser o pontapé, vai ser, na verdade, a última gota do copo que vai transbordar para esse tanto de coisa que a gente tem hoje em dia. Então, o que a gente hoje costumeiramente gosta de chamar de pós-modernidade. A chegada do pós-modernismo poderia ser descrita como a perda de entusiasmo pelas convicções básicas do modernismo. Então, tudo aquilo que o modernismo propôs ser a verdade ou a maioridade foi tudo colocado em xeque. A pós-modernidade é o vazio da modernidade. Né? Ou seja, a modernidade ela não respondeu nada. Então, o que nós temos hoje? Não há verdade, existe apenas verdades. Não existe razão suprema, somente há razões. Não há uma civilização privilegiada, nem cultura, nem crença, nem norma, nem estilo. Há somente uma multidão de culturas, de crenças, de normas e de estilos. E não há absoluto, porque tudo é relativo. Não existe uma verdade, existe a minha verdade. A sua verdade. Então é por isso que nós enfrentamos tanto dentro do ambiente do cristianismo hoje em dia, evangélico, nós temos enfrentado tanta essa diversidade. Né? Esse pragmatismo que tem destruído, de fato, a mensagem das Escrituras. Temos perdido o foco das Escrituras para poder cada um dar o pitaco que quiser. Então eu vou para a igreja, a pessoa diz assim, pastor, essa igreja não é legal, essa igreja não é boa, essa igreja não tem o show que eu esperava que tivesse. Eu vou para a que tem. Então a gente gosta de usar o termo self-service, né? A gente vai se servindo daquilo que melhor nos agrada hoje em dia. É o ambiente da pós-modernidade. É interessante porque a até os nossos costumes, crenças e estilos também nós não valorizamos mais. Né? Nós somos brasileiros, mas vivemos com uma pinta de norte-americano. Engraçado isso, né? E parece que quanto mais interiorano, mais ele quer ser de outra cultura do que a dele. É engraçado isso, né? É uma desvalorização do que é seu em busca do que é o do outro. Interessante. A relação do desconstrutivismo e a interpretação da Bíblia. Ao aplicar esta abordagem à literatura bíblica, por exemplo, chega-se à conclusão de que, em qualquer caso, não pode encontrar um significado fixo e que tanto a identidade como a intenção do autor são irrelevantes para a interpretação de qualquer texto. Como não existe verdades e não se chega à verdade em nada, então é independente, as Escrituras não pode ser vista como a verdade, ela não pode ser alcançada a verdade. Não se tem um significado fixo, porque isso é irrelevante. Então você olha para as Escrituras, na pós-modernidade, como um livro qualquer, e você extrai das Escrituras aquilo que é pertinente para o teu discurso. Você não vai em busca de aprofundar ou de entender
o momento, ter uma visão mais hermenêutica, exegética do texto, porque você acha que aquilo não te traz verdade alguma. Só que eu tenho que deixar claro uma coisa, dentro do mundo evangélico. A maioria do nosso mundo evangélico, me desculpe o termo, ainda é ignorante. Muito da pastorada ou das lideranças eclesiásticas evangélicas que tem aí, eles fazem isso por mera cópia. Que existe gente de má fé, não tenho dúvida. Mas faz por mera cópia. Eles não têm nem sequer estudo para pensar que está fazendo o errado. Vamos ser sinceros. Então, às vezes a gente critica o neopentecostalismo, essa coisa toda, mas, sinceramente, o que tem de gente boa ali também não está escrito. Eles simplesmente estão repetindo o que já foi ensinado para eles. É fato, gente. A gente critica a turma toda, mas tem que entender que muitos deles que estão ali só estão fazendo cópia da coisa. Sim. Então, a gente tem que ter essa visão aí para não cometer também uma injustiça com esses irmãos que estão ali também. Eles estão só fazendo cópia do que eles aprenderam lá atrás. Replicando o que ouviu. É isso, né? Não, pastor, cultura. Nós somos um país assim. O Brasil, todo mundo tem preguiça de estudar. É cultural. O Brasil ainda é muito novo nessa questão de ir para a universidade. Ó. Agora, depois de 20 anos, nós temos um grupo de pessoas afrodescendentes nas universidades que nós não tínhamos há 20 anos atrás. Dentro das escolas, você vê hoje mais pessoas negras do que você via antes. Aí vamos falar de que o Brasil vai mudar apenas com um determinado estilo ou modelo eclesiástico. Não, nós precisamos mudar a cultura do nosso país. E também a cultura das nossas igrejas. E nós estamos no processo. Eu acho que aí é onde entra a consciência dos pastores, dos líderes, de ter a consciência de um ambiente como esse aqui. O que isso aqui agrega pra gente? Entendeu? Então é importantíssimo. Então, acha que vai diminuir alguma espiritualidade, né? Isso. Então, pelo menos 2 princípios gerais no que se refere à desconstrução de um texto nós podemos ver. Ó. Todo escrito terá significados que o autor não pretendia e nem poderia ter pretendido dar. O autor não pode pôr adequadamente em palavras o que ele quer dizer em primeira instância. Então, olha o tipo de olhar que se tem para a Bíblia. Então, isso não quer dizer, se o escritor fala aquilo dali, primeiro questionamento que se faz da Bíblia é, será que realmente aquele é o autor? Será que foi alguém? É claro, como o pastor Zé Carlos falou ontem, a gente tem que entender e valorizar o trabalho dos estudiosos que nos antecederam. Mas a gente também tem que ter uma visão crítica disso também. Só aceitar e engolir tudo. A gente tem que refletir também. Se aquilo também condiz. Mas o processo de formação do texto, ele passa por várias mãos. Ele não passa só por uma. E também não é psicografado. Ele se leva em consideração tudo que está à sua volta. Então, dizer que o texto terá significados que o autor não pretendia e nem poderia ter pretendido dar, é uma forçação de barra. Você dizer que não foi isso que ele quis dizer? Eu não posso afirmar isso por afirmar. Eu tenho que levar em consideração o seu contexto para poder dizer isso. Então, essa desconstrução das ideias. Então, Marcré conclui: todas as interpretações são igualmente válidas ou igualmente sem significado no mundo pós-moderno. Tudo vale, como também nada vale. Dependendo do seu ponto de vista. Ou seja, cada um usa a Bíblia para aquilo que é do seu interesse. Aquilo que lhe é conveniente. É o mundo do self-service. A Bíblia como regra e norma de fé. Não existe, ela se perde nesse ambiente. Então, isso tem repercussões importantes no campo da hermenêutica bíblica. Se toda interpretação está condicionada culturalmente, então nenhuma interpretação pode ser descartada. E a nenhuma interpretação se deve dar o status de uma verdade objetiva.
Logo, rechaçar uma interpretação pressupõe que se tenha algum critério que permite fazer isso. Mas se uma interpretação é apenas uma entre muitas possíveis outras interpretações, não tem sentido argumentar em favor de o seu valor único, ou contrariamente à validade ou falsidade da interpretação de outra pessoa. Então, não se tem uma interpretação. Eu posso dar a interpretação que eu quiser. Aí hoje se tem o discurso. Eu posso ter uma interpretação existencialista, eu posso ter uma interpretação psicológica, eu posso ter uma interpretação antropológica, eu posso ter uma interpretação histórica, eu posso ter uma interpretação filosófica. Sim, e aí? O que eu acho interessante no estudo da ciência e desses campos das ciências humanas, é porque eu posso fazer uma hermenêutica da Bíblia. Eu posso fazer uma hermenêutica da Bíblia? Sim, considerando a antropologia. Sim, considerando a história. Sim, considerando a sociologia. Posso. Mas eu não posso ter só essa visão. Porque para nós que somos da fé e temos e cremos em Deus, nós temos que levar principalmente o fator espiritual. Ele diz, mas você está totalmente contra a pós-modernidade. Claro. Eu posso levar e devo. Eu acho que eu devo. No campo do estudo do Jesus histórico, o John Dominic Crossan, ele faz uma análise do cristianismo primitivo, levando em consideração tudo isso. Ele ainda agrega arqueologia e outras áreas das ciências que são importantes. Entendeu? Eu acho, e é necessário, ainda mais pensando no mundo acadêmico. A gente precisa associar essas coisas. Mas elas em si não são o fim. Elas são o quê? Uma ferramenta. É uma ferramenta. E a gente pode agregá-la assim. Tá? Então, a hermenêutica das escrituras, ela tem que ser levada... Eu posso fazer a hermenêutica e posso agregar esses valores, que muito me ajudarão na interpretação. E é o que a gente faz quando faz um estudo hermenêutico. A gente acaba indo visualizando historicamente os contextos, as questões antropológicas, sociológicas, filosóficas que estão ali. Então, isso soma, agrega. Agrega. Agora, se eu pegar cada uma delas e dividir, fica complicado. Querendo criar vários significados, não. Na verdade, elas agregam. Então, a gente tem que pensar por esse lado. A secularização da sociedade é, pois, a dissociação entre religião e sua vivência no cotidiano dos cidadãos. A secularização quer dissociar tudo isso. Né? Já não há lugar nem lembrança para Deus nas atividades normais da vida. É a prevalência do mundanismo, marcado pela degradação moral que segue ao afastamento de Deus. O que seria a secularização? Conhecida como também a descristianização da sociedade, que tem sua origem no século XVII e XVIII, a partir de René Descartes e Kant, quando começou a derrubada da filosofia realista, substituída pelo idealismo, onde o homem passa a ser o centro de tudo e a realidade passa a ser o pensado pelo homem. Então, a realidade é aquilo que o homem faz, o que ele quer. Uma frase muito conhecida é: o homem é a medida dele mesmo. O homem é a sua medida. Ele é o centro e ele é a sua medida. Ele faz, ele tem o olhar do que ele bem entender e quiser. Então, isso. Secular significa, no latim, secular é mundano. Immanuel Kant e Descartes, que vem com a ideia de secularização. Engels e Marx, no século XIX e XX, levaram esse idealismo às suas últimas consequências, desembocando no materialismo onde não há lugar para Deus. Assim, toda a alta cultura torna-se antirreligiosa. Marx diz que tudo que o homem faz é em busca do material. Tudo. Todos os seus esforços, todo o seu interesse, no final das contas, é só para ter a matéria. Então ele vive em torno da matéria.
o livro, o Capital, né, dele. Então, a sociedade vira em torno de ter alguma coisa. Ela é extremamente materialista. Essa secularização. Extremamente o quê? Anti-religiosa. Então esses ambientes estão dentro das nossas paróquias, né? A classe dirigente europeia, os políticos, jornalistas, professores, formados nas universidades, segundo a matriz de 3 filosofias básicas, o marxismo, o neopositivismo e o existencialismo, irá conceber a vida social à margem da religião e na crença de sua desnecessidade e de sua irrelevância teórica. Ou seja, dentro da universidade, quem está dentro da universidade aqui? Quem já passou por ela? A gente é desconstruído. Totalmente desconstruído. Por isso que alguns pastores têm medo que o jovem vá lá para a faculdade, que ele vai se desviar. Porque, na verdade, ele vai se deparar com isso aqui. O materialismo, essa ideia do neopositivismo, o valor e a necessidade da ciência, desconstruindo, desmantelando tudo aquilo que a fé propaga. Né? Então ele não tem coerência, ele não sabe lidar com isso. Isso é desnecessário e irrelevante. Então, no século XX, será marcado pela descristianização da cultura ocidental e pelo ataque a qualquer forma de religião por parte dos intelectuais. Ainda que a fé popular permaneça firme, mas agora fundada mais no sentimento do que na razão. E aí é que está. Porque culturalmente no Brasil, nós fomos colonizados por pessoas muito mal preparadas. Na história do cristianismo na América Latina, os primeiros sacerdotes católicos que chegam no Brasil são muito mal preparados. Lembra, pessoal de São Sebastião? A gente deu aula lá para vocês. Muito mal preparado. Então eles mal sabiam o beabá. Assim, teologicamente falando. Eram muito fracos. Eles eram mais da liturgia, do ritual, do que da preparação. Quando vem as missões protestantes para o Brasil, é que o Vaticano se preocupa de mandar gente capacitada. Aí começa a vir uma vinda de padres italianos para cá. Ou seja, pessoas preparadas, teologicamente preparadas, visto que os primeiros protestantes a chegar no Brasil são protestantes preparados, formados, os holandeses, os calvinistas, que chegam e são extremamente preparados e ainda fazem um trabalho que até então a Igreja Católica nunca tinha feito. Pega os índios e preparam teologicamente. E muitos deles enviam para a Europa para estudar lá. Que coisa! Né? Então, a nossa religião, pensando em Brasil, né, ela é uma religião de fé popular, porque os líderes são mal preparados. Historicamente, no Brasil, as lideranças religiosas são mal preparadas. E aí nós crescemos com uma cultura, seja ela católica, né, muito, como eu posso dizer, cheia de superstições. E no mundo protestante, nós tivemos o nosso auge. Mas chegou um momento de estabilidade, em que nós paramos no tempo, começou a vir os movimentos neopentecostais e tal, que acabou de vez qualquer influência que se tinha dentro dos seminários. Muito mal preparado. Não tem. Exato. Também. Pluralismo religioso. Na filosofia, o pluralismo define-se como a doutrina que afirma que há mais de um princípio universal, em oposição ao monismo, a qual reduz toda a realidade a um princípio único. Então, não existe apenas um, mas vários. Na sociologia e na cultura, define-se o pluralismo como a coexistência de cosmovisões divergentes. Na religião, o pluralismo é a doutrina de que a salvação, ou qualquer coisa que se entenda por salvação, é alcançada pelas pessoas através de uma quantidade enorme de condições e meios em várias religiões.
Quanto mais plural, mais pós-moderno você é. Então, essa pluralidade perigosa. O pluralismo filosófico ou hermenêutico é o desenvolvimento mais sério e o mais feroz e temível dos três. Este toca virtualmente cada disciplina. E até mesmo cada vez mais as ciências exatas. E agora obteve popularidade na praça pública, embora sua existência não seja reconhecida. Este pluralismo apoia-se basicamente na hermenêutica desconstrucionista e encontra na era pós-moderna um terreno mais fértil que o oferecido pela modernidade. Quanto mais plural, quanto mais aberto, melhor. Então, vivemos num mundo plural. Esse fenômeno complexo de Acácio divide em 3 categorias: o empírico, celebrado e o filosófico hermenêutico. O empírico é a grande diversidade étnica, cultural e religiosa do mundo. Ou seja, o empírico é aquilo que a gente está percebendo. Culturalmente, nós estamos vendo que a cultura é plural. Étnica, cultural, religiosa. O celebrado é a busca da diversidade como ideologia. É você, por exemplo, ver que existe a cultura que está sendo construída agora das tribos, por exemplo, dos grupos sociais, das ideologias de gênero. E você quer agregar isso e celebrar isso como algo que tem que encontrar o seu ambiente e se aceita. Existe diversidade? Existe. Existe. Mas o celebrado é aquele que quer buscar a diversidade. Uma coisa é conceber o pluralismo como um fato, outra coisa é celebrá-lo. Em outras palavras, o contexto pós-moderno está povoado de desconstrucionistas e de outros que celebram a confusão. Que é a heterogeneidade. Quanto mais diverso, quanto mais plural, melhor. E aí eu pergunto para vocês, a pluralidade é boa? Eu poderia chamar de pluralidade e diversidade a mesma coisa? Por quê? E a pluralidade seria o quê? É os ideais diferentes. Porque a diversidade ela tem o mesmo ideal. A pluralidade não. São intenções diferentes, mas que querem ter um diálogo. Isso. Na verdade, a pluralidade quer ter um diálogo, ela não quer unificar. E a diversidade, ela trabalha em torno de uma coisa só. Eu vou ser mais polêmico. Isso aqui é possível ou não? Por quê? Por que sim, por que não? Sim. Já mudou. Vamos lá, por quê? O que é ecumenismo? Hã? É a união de várias religiões, certo? Estarem juntas. Tá. Isso é possível? Não? Pegou eu e o pai. Não, isso aí é ritual. Isso aí é nada não. Isso aí eu participei de um velório onde o padre, o pastor e o pai de santo participaram. Então, isso aí não é nada não. Eu estou falando de diálogo. Não é de ritual. Porque numa formatura, você pode ter os 3, ou 4, 5, sei lá quantos forem. Não é isso. Casamento. A questão é o diálogo. É a convivência. Isso é possível? Quem é pastor aqui? Vocês já tiveram, pastores aqui, vocês já tiveram a oportunidade de conversar com o padre, um pai de santo da sua região? Hein? Eu não estou entrando em questão de verdade aqui, não. Eu estou falando de diálogos. Sim. Da mesma forma como nós não, eles também não.
Sim. Mas nós também não queremos. Tá entendendo? Consegue ter o diálogo. Mas não a questão De conviver. não consegue falar a mesma língua. Não consegue falar a Porque é diferente. É diferente. É diferente. Você dialogar, respeitar. Então, eu te pergunto. Eu vou colocar uma situação. Nós estamos tendo morte, vamos imaginar, estou tendo morte de adolescentes lá na tua comunidade lá. O pastor ou o padre pode se juntar para tentar trazer uma reflexão da comunidade nisso aqui? Pode, ué. Isso vai te prejudicar quanto à tua fé? Isso vai te prejudicar? Hein? Vai prejudicar? É possível ter um diálogo. É um diálogo. Eu não estou dizendo que ele está certo.